Bom, pessoal, eu me chamo João Pedro, eu sou aluno do professor Leandro no curso de Engenharia Civil, faço quinto período, na sala, né, na disciplina de Mecânica dos Fluidos. Bom, como foi proposto pelo professor, eu vim aqui fazer esse breve vídeo aqui, só para dar uma breve explicação sobre esse assunto, dinâmica dos fluidos, que é um dos assuntos que está dentro da ementa de Mecânica dos Fluidos, certo? Esse assunto é um assunto bem extenso, tem muitas coisas que devem ser levadas em consideração quando a gente estuda dinâmica. Mas eu trouxe para a gente aqui 3 tópicos que estão dentro da dinâmica que são muito importantes. E são 3 tópicos que se correlacionam, sendo eles as vazões, os regimes e a nossa equação da continuidade, certo? Bom, primeiramente a gente vai começar nosso estudo aqui falando sobre vazões. Bom, para falar sobre vazão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é com certeza a vazão volumétrica. Ela é a mais comum que a gente pensa, né? Não é a única que existe, né? Mas vamos começar o estudo aqui por ela. Bom, tecnicamente, vazão ela é uma unidade de alguma coisa que escoa em determinado tempo. A vazão volumétrica, obviamente, é uma vazão em relação ao volume, né? Então, é o volume que escoa em determinado tempo. A fórmula principal é essa daí, ó, que é Q igual a V dividido por T, onde o Q é minha vazão, V é meu volume e T é meu tempo. Sendo que a unidade padrão é metros cúbicos por segundo ou litros por segundo. Mas se a gente pegar um exemplo aqui, que eu fiz um desenho bem simples aqui para vocês entenderem. Se você pegar um tubo, e nesse tubo você tem um fluido gama, entrando numa extremidade desse tubo e saindo na outra, se você demarcar uma seção A de certa área, você vai ter uma certa quantidade de fluido naquele instante, né? Naquela área, naquele tempo inicial, no caso aqui eu marquei como tempo zero. Quando ocorre um certo passar de tempo, um tempozinho dt, que é um tempo bem pequeno, você vai ver que o fluido vai se deslocar, formando esse deslocamento, que no caso aqui eu marquei como S. Se você pegar esse S e multiplicar pela área, você vai ter o volume desse fluido nessa seção. Nesse caso, se eu pegar essa definição de volume dada por espaço vezes área e substituir na minha forma padrão de vazão, você vai ter que a vazão será dada pelo espaço vezes a área dividido pelo tempo. Só que a gente sabe o quê? Que espaço por tempo é a minha velocidade. Então, você pode escrever a vazão assim, ó, como velocidade vezes a área. Bom, pessoal, mas em relação à velocidade, tem uma pequena consideração a se fazer. Porque o que vai acontecer no nosso fluido? Eu trouxe aqui para a gente uma figurinha especial para explicar isso. Bom, essa figurinha continua sendo um tubo, né? É um tubo, só que agora, se você prestar atenção, tem uma espécie de parábola aqui, né? Essa parábola é o gradiente de velocidade. Porque o que acontece na prática? Você vai ter os efeitos da viscosidade agindo sobre o fluido. E também um atrito em relação ao próprio tubo, né? Ao próprio tubo onde o fluido está escoando. Se você considerar esses fatores, você vai ter a força cisalhante, que vai ser um atrito contra o fluido. Isso vai ocasionar que vai ter várias velocidades diferentes e distintas em cada ponto do fluido, né? Sendo que quanto mais próximo do tubo, mais fraca vai ser, né? Menos intensa vai ser a velocidade. Por isso que a gente trata no nosso cálculo de vazão a questão da velocidade média. Para poder, né, isso aí é uma consideração que a gente faz para poder facilitar os cálculos. É basicamente isso. Mas como eu falei para vocês, não existe só um tipo de vazão, existem outros 2 tipos de vazão importantes. Por isso eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso para vocês. Também existe a vazão em massa e a nossa vazão em peso. Bom, o que é cada uma delas? A vazão em massa, ela vai ser a quantidade de massa que escoa em determinado tempo, sendo que a nossa unidade de medida vai ser quilogramas por segundo. Dada a estática dos fluidos, a gente tem o quê? Que a nossa massa específica do material é dada pela nossa massa do material, né, do fluido no caso, sobre o volume. Se você isolar a massa, você vai ter que o peso, a massa específica vezes o volume é igual a massa. Trocando isso na nossa equação de vazão em massa, a gente vai ter que a nossa vazão em massa ser dada pela massa específica vezes o volume dividido pelo tempo. E se você observar bem, volume por tempo é o quê? É a nossa vazão volumétrica. Então, se você substituir, você vai ter que a nossa massa específica vezes a nossa vazão volumétrica vai ser igual à nossa vazão em massa. De maneira semelhante, você vai ter a vazão em peso, que é a mesma coisa. Da estática dos fluidos, você vai ter a definição de peso específico, né? Se você isolar o peso, você vai ter o peso específico vezes o volume. E nossa vazão em peso é um peso que escoa em determinado tempo. Se você substituir na fórmula, você vai ter que a nossa vazão em peso vai ser o peso específico vezes o volume sobre o tempo. E o volume sobre o tempo é a nossa vazão volumétrica. Então, você vai ter, de maneira análoga, né, a vazão em massa. A vazão em peso vai ser o nosso peso específico vezes a nossa vazão volumétrica. Se você quiser abrir mais ainda dessa forma, você pode escrever
que a gravidade, né, vezes a vazão volumétrica vezes a massa específica vai ser igual a vazão em massa, quer dizer, a vazão em volume. Com isso a gente encerra nossa parte em relação à vazão, mas eu vou agora começar sobre o segundo tópico, que é nossos regimes. Bom, o que é um regime? Vou começar aqui pelo mais comum, né, que é o regime permanente. Aqui tem o quê? Que as propriedades do fluido são invariáveis em cada ponto em relação ao tempo. O que isso significa? Que se você pegar um ponto de um tubo, as propriedades naquele ponto, naquele determinado tempo, vão ser iguais para aquele mesmo fluido. É diferente de você falar que as propriedades são uniformes na seção. Por quê? Porque se for uniforme na seção, você vai ter que em cada ponto da seção, você vai ter a velocidade igual, peso igual, massa igual, todas as variáveis são iguais. Agora, em relação ao regime permanente, você vai ter que naquele determinado tempo, naquela posição, a propriedade ela não varia. Essa é a diferença que deve se considerar. E o regime não permanente é o que não obedece a essa lei, né? Mas por que é importante saber disso? Porque isso aqui é a base que a gente tem para definir nossa equação da continuidade. Bom, se você tem um tubo de corrente qualquer, você vai ter aqui uma massa, né? Uma vazão em massa entrando aqui, numa seção desse tubo, e sair na outra seção do outro lado. O que é que significa? A gente pode saber, a gente tem, né, que por causa do regime permanente, nesse determinado tempo, intervalo de tempo, né, as propriedades vão ser iguais. Então, eu posso afirmar que a minha vazão em massa em 1 vai ser igual à minha vazão em massa em 2. É daí que sai, né, entende? A equação da continuidade. Você pode igualar as vazões que entram e as vazões que saem. Tanto para únicas saídas e entradas, como para múltiplas. Né? Se você tiver múltiplas, você faz uma somatória das que entram igual à somatória das vazões que saem. Mas por que isso aqui é tão importante, sabe? Porque isso aqui, a gente aplica em muito tipo de questão, muito tipo de situação prática, né? É muito usual, por isso que é importante saber. Mas assim, pessoal, vocês prestem atenção que eu estou usando bastante esse negócio de vazão em massa, né? Eu vou explicar para vocês aqui o porquê. É porque, na maioria das vezes que a gente trabalha com escoamento de fluidos, você vai trabalhar com um fluido que está escoando de maneira compressível. O que isso significa? Isso significa que a nossa massa específica ela vai variar. Por isso que eu sempre gosto dessa questão da vazão em massa, porque você considera também isso, entendeu? Da massa específica poder ou não variar. E isso acontece na maioria dos fluidos, né? Que você vai ver em casos práticos. Se você pegar alguma questão que envolva um escoamento incompreensível, não vai mudar nada no seu cálculo, porque no caso aí você pode igualar as equações, né? Por causa da equação da continuidade do regime permanente. E como vai ser um escoamento incompreensível, a nossa massa específica, né? Não vai variar. Isso quer dizer que você pode cortar ela. Isso vai restando somente a nossa vazão volumétrica. Então não vai interferir muito no cálculo, né? Mas quando você tiver alguma coisa que você vai ter que considerar isso, é importante saber dessa fórmula. Por isso que eu sempre gosto de usar a vazão em massa. Além disso, a vazão em massa também é bastante utilizada na questão da equação da quantidade de movimento, também em relação à força que o fluido exerce sobre a superfície, que a superfície exerce no fluido. São assuntos mais para frente, né, que não entra no caso aqui agora, né, mas também leva em consideração a vazão em massa. Por isso que eu particularmente gosto bastante de trabalhar com isso. E bom, pessoal, para terminar aqui hoje, eu vou trazer para vocês uma aplicação, um exercíciozinho bem simples, nada muito complexo, só para vocês verem uma aplicação básica desses assuntos em uma questão, né? A questão que ela diz no enunciado, ela diz o quê? Que um gás escoa um regime permanente no trecho. Ele fala que a seção 1 tem uma área de 20 centímetros quadrados, né? Uma massa específica de 4 kg por metro cúbico e uma velocidade de 30 metros por segundo. E na seção 2 ele tem uma área de 10 centímetros quadrados, uma massa específica agora de 12 kg por metro cúbico. E ele quer saber a velocidade. Primeira coisa que a gente nota aqui, né, que que a nossa massa específica está variando. Por isso que eu gosto de utilizar, entendeu? Nessas questões, eu gosto de trabalhar com vazão em massa, porque se a nossa massa específica variar, você pode levar ela em consideração no cálculo, certo? Se não variar, no caso de um escoamento incompressível, você só pode simplesmente cortar, porque você não vai mudar muita coisa no cálculo, entende? Por isso que é sempre bom utilizar isso. E bom, a questão em si você iguala as nossas vazões, né, porque é regime permanente, então você pode igualar, né? E abrindo a fórmula você vai ter o quê? Que a massa específica vezes a velocidade e a área na seção 1 é igual a massa específica vezes a velocidade e a área na seção 2.
isolando a velocidade 2, que é o que a gente quer saber, né? E substituindo os dados da questão. Claro, também tem que ter cuidado que tem que trazer todos os dados para o sistema internacional, né? Colocar todos na mesma unidade, para poder o cálculo dar certo. E fazendo os nossos algebrismos, né? As nossas continhas, conta bem básica, você vai chegar com a velocidade no ponto 2, na seção 2, né, de 20 metros por segundo. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Eu tentei trazer da maneira mais sucinta e simples possível, para que todo mundo consiga entender. Sei que vale ressaltar que esses 3 tópicos não são os únicos, né? Existem mais coisas a ser abordadas dentro da dinâmica, mas como era um vídeo simples, eu escolhi essas 3 coisas porque são 3 assuntos que se correlacionam, como vocês puderam ver, né? E é basicamente, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço para todo mundo.